Graça e paz, igreja. Estou com a voz aqui um pouco de locutor, devido à gripe, né? Fiquei até sem voz esses dias, mas graças a Deus recuperei. Juniores, tia Léa está aguardando. Amém, amados? No domingo, os dias estão passando tão rápido que eu estou perdendo aqui. Acho que foi domingo ou foi na quinta passada? Não, domingo. O pastor me mandou me ligou, eu não vi, né? E aí eu vi o áudio dele, cheguei em casa, eu fui abrir para ouvir, e aí era a convocação, né, do pastor falando para me trazer a palavra hoje. E o interessante é que já é a segunda experiência que eu tenho tido, né, quando o pastor manda mensagem, já é uma palavra que Deus tem falado no meu coração, né? E é bom porque eu não sei que vocês, mas eu tenho um costume de estar anotando algumas coisas. Eu estou em casa, estou em algum lugar fazendo alguma atividade, e aí vem algumas palavras, eu vou escrevendo, né, rabiscando. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos, a gente iniciar a oração. Pai querido, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha estar aqui neste lugar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir. Venha derramar, meu Pai, a tua unção. Venha derramar, meu Pai, as tuas bênçãos sobre nós. Venha trazer o entendimento da tua palavra. Assim como o Senhor trouxe no meu coração, o Senhor possa trazer também no coração da igreja. Fala no coração de cada um, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amados, hoje a ministração, vamos falar sobre um coração que queima. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Efésios 2, do 1 ao 6. Amém? Uma nova vida com Cristo, né? Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele mesmo nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Paulo aqui afirma duas verdades, né, essenciais nesses versículos, né? Primeiro, ele mostra, né, que somos criaturas, né, pessoas que viviam no laço, né, vivia no pecado e que achávamos que tinha total força, né, de continuar a viver uma vida como muitas pessoas ainda vivem, né, sem Deus. E outro ponto aqui, que nós somos alcançados pela misericórdia, né, pela graça de Deus. E aí vem a questão da transformação diária, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós começamos a ter uma comunhão com Ele, começa a buscar mais da palavra, buscar mais resposta nele, através das orações, através dos nossos devocionais. Começa a ter uma caminhada, né, de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. E dentro dessa, né, de Efésios capítulo 2, Deus vem falando comigo a respeito de um coração que queima, né? E aí vem uma pergunta, né? Como é que está o nosso coração, nós como igreja?
aqui nós estamos falando de pessoas que, acredito que todos aqui são evangélicos, né? Todos aqui têm Cristo na sua vida. Como igreja, o que é que tem queimado em nosso coração? Será que nós temos colocado Deus em todas as coisas em primeiro lugar? Será que o nosso coração tem queimado pelo fogo do Espírito Santo? Será que o nosso coração tem queimado pela presença de Deus? Ou se nós estamos somente, muitas das vezes, vindo para a igreja, mas ainda a gente está buscando, e não é errado buscar outras coisas que traz paz no nosso coração, mas será que nós estamos queimando por algo? Quando eu estava meditando na palavra, eu me lembro, né, que quando nós estamos no início de um relacionamento, né, a gente queima pelo aquele amor, queima por aquela paixão, a gente quer estar perto da pessoa toda hora, você faz de tudo para agradar aquela pessoa que você está se relacionando. E aí eu fiquei nesse pensamento, né? Quando nós estamos nessa caminhada, será que nós temos realmente queimando por Deus, queimando por dentro, assim, de uma forma que até mesmo nós transparece, a gente mostra para as pessoas, mostra para nós mesmos que realmente nós estamos queimando? Eu tive uma experiência hoje e ontem no trabalho, que eu até falei assim, rapaz, eu estou queimando demais. Ó. Aí os caras olharam para mim assim, como assim, Luiz? Eu disse, rapaz, está passando situações, todo mundo passa situações difíceis, mas quando realmente estamos atentos ao que Deus tem nos falado, ao que Ele quer nos ensinar, dentro daquilo que você tem sido confrontado, nada pode abalar. E aí eu fiquei, né, declarando isso, declarando, porque estava passando algumas situações. Aí teve uma colega até falou assim, Luiz, vamos ver até umas 5 horas da tarde, se tu vai estar queimando, né? Primeiro confronto aí, eu quero ver se tu vai continuar queimando por dentro, né? E aí, queridos, de manhã foi tranquilo. Eu sempre tenho o costume de estar entrando no trabalho e vou colocando, né? Eu sou o primeiro a chegar e vou colocando. Senhor, coloca esse lugar na tua presença. E vou falando com Deus. E aí, quando foi pela tarde, foi o primeiro confronto, né? Já praticamente finalizando o nosso horário, o nosso expediente, aí começou a aparecer várias demandas. E aquilo foi me chateando, porque eu falei até assim, rapaz, a gente nem saiu, né, de uma parada, né, de usina, e já está aparecendo as pendências, a situação. Está errado. A gente tem que ver onde nós estamos errando aqui. Aí teve um cara, está falando isso comigo? Eu disse, não estou direcionando para ninguém, estou falando nós. Até eu coloco eu também na culpa, né? E aí, depois que eu falei isso, o Espírito Santo veio e deu uma luz. E aí, camarada, já tá queimando ainda ou tu já tá, né, já tá fazendo coisas que como você não estivesse queimando por dentro? Então, amados, todo o tempo nós somos confrontados pelo diabo, né, confrontados dentro de casa, né, no nosso trabalho, numa caminhada, em qualquer lugar, no trânsito, nós somos confrontados. E onde está o nosso coração? Porque sempre eu falo, é nessa hora que nós temos que mostrar quem nós somos em Deus. É nessa hora, porque é no momento que nós estamos sendo confrontados, é que nós temos que mostrar, não para as pessoas, mas mostrar para nós e para Deus, que nós temos sido, né, uma transformação diária. E são nossos comportamentos, nossas atitudes, a nossa forma de falar, de conduzir a nossa vida, é que vai mostrar para Deus, somente para Deus, que nós estamos tendo essa transformação diária. Nós estamos queimando, né, pelo Espírito Santo. É bom, amados, quando nós queimamos pelo Espírito Santo, porque você vive experiências. Eu nessa minha caminhada com Deus,
eu tenho algumas experiências com o Espírito Santo e eu nunca tive uma como eu tive no encontro com Deus, acho que no ano passado, né, pastor? Ano passado. Foi algo assim sobrenatural na minha vida. Eu tive revelações, né? Muitas pessoas aqui, jovens, Deus mostrou de uma forma assim, é como, o que eu posso explicar para vocês? É como se eu tivesse assim entrado dentro do coração daquela pessoa, de algumas pessoas, né? Tinha pessoas que estavam falando em línguas e Deus abriu meus ouvidos para eu entender o que aquela pessoa estava falando. Eu não vi anjos, não vi fogo assim derramando, mas eu sentia que aquele momento tinha pessoas que ainda estavam duvidando, tinha pessoas que estavam realmente entregando a sua vida, entregando o seu máximo, e foram experiências para a minha caminhada. E isso fortalece nós, porque a partir do momento que você se coloca diante de Deus de uma forma em santidade, você vê que Deus começa a te mostrar tudo aquilo que às vezes até mesmo você duvidava. Você às vezes estava muito tempo na caminhada, estava morto. Não estava mais com aquele coração queimando quando você inicia. Estava lembrando quando eu aceitei Jesus, em 2003, Imperatriz, estava de férias. Eu fui numa igreja da Assembleia de Deus, e o pastor pregando, e aquela ministração que ele estava pregando, era direcionado ao que realmente estava acontecendo dentro da minha casa. Meus pais, minha mãe era uma mulher dentro da igreja católica, meu pai não era, mas frequentava, fazíamos eventos de igreja católica dentro da nossa casa, tinha aquela alvorada, tinha aquelas caminhadas de madrugada. Meu pai tinha uma pequena fábrica de uma marcenaria, a gente limpava toda a marcenaria, recebia o padre, vinha o pessoal fazer novena. Então assim, a nossa família se envolvia, né? Tinha caminhada com Cristo. Mas a gente não tinha um encontro, a gente não queimava algo por dentro assim que mostrar aquela transformação, a gente mostrar o que realmente, o que era Deus na nossa vida. A gente acreditava em santo, né? Ligava, acendia ali uma vela, coisas que do passado. E meu pai, ele passou um confronto muito grande na vida dele, na saúde, porque tínhamos pessoas dentro de nossa casa que falavam que eram amigos nossos e mexiam, né, com bruxaria. O pastor Gorka, a pastora Keila, acredito eu que a minha mãe já contou essa história para eles. E essa pessoa, ela fez, né, uma reza, uma oração, uma reza, para o meu pai. E o meu pai, ele entrou numa enfermidade na perna dele. E essa enfermidade virou um leixo e foi agravando. E ele ia perdendo a perna dele, ia no hospital. Me lembro que mais de 20 anos atrás, em Parauapebas, era a rua A, não era asfaltada, era só bloquete. A nossa rua, eu acho que não era asfaltada ainda. Íamos caminhando. Meu pai sempre gostou de moto, às vezes ele ia na moto dele, quando ele conseguia pilotar, porque a perna dele estava ficando cada dia pior. E aí chegou um momento que o médico falou, vamos ter que amputar, vamos cortar sua perna. Aí ele, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho 7 filhos para cuidar, tenho uma mulher, sou marceneira, aquele negócio todo. Aí o médico, mas você vai ter que perder a perna agora. E aí, queridos, foi aí que foi um confronto, né, dentro da minha casa, porque nesse momento ele procurou, né, medicina, todos os médicos falavam isso, que teria que amputar, teria que cortar a perna dele. E aí ele foi para o médium, né, foi para a feitiçaria. Aí na feitiçaria falar que tem o bom e o ruim, né? Não, tem um bom ali que eu vou lhe mostrar no bairro da Paz. Tá bom. E aí ele foi. Chegou lá, orações. Me lembro que tinha um ônibus da Transbrasiliana que fazia rota 10 horas, 11 horas da noite. E a minha mãe ia com ele. Nós éramos pequenos, ficávamos esperando. Aí quando ele chegava, a gente ficava lá ouvindo, né? O que ele estava começando e tal.
Aí no outro dia a gente perguntava para a mãe, e ela, não, aconteceu isso e tal. Eu nunca fui nesse lugar, mas parece que lá o negócio lá, o pessoal é tranquilo. Tá bom. E aí, queridos, aconteceu que nesse momento, foi passando, orações lá dele, reza, saía várias situações assim que eu não preciso estar trazendo aqui. Mas ali meu pai começou a vender várias coisas, nossa, a máquina dele, e a gente viu que ali foi um confronto, né? Porque minha mãe caminhava com Deus, alguns seguiam ela, eu, minha irmã, meus irmãos mais novos, mas a gente não tinha ainda um encontro com Deus. Nossa família estava se perdendo, meu pai cada dia mais caindo mais, aí foi quando eu entendo que ele caiu numa depressão, aí foi quando ele entrou no mundo do álcool, e aí a gente começou a ver a destruição dentro do nosso lar. E aí, queridos, nesse exato momento, quando o pastor começou a ministrar, o pastor Gork, o pastor Aquila já estava no ministério aqui em Parauapebas, e nesse dia o meu pai aceitou Jesus, eu aceitei Jesus lá em Imperatriz. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, né, as redes sociais. Eu vim saber quando eu retornei de férias, né? Depois de uns 10 dias eu retornei com meus irmãos para Parauapebas. E aí ele falou, hoje vai vir aqui um casal, eu chamava o pastor Gorka, vai vir um casal, eu não quero que vocês se escondam. Vai ter hoje uma célula, vai ter uma reunião aqui, eu quero que vocês participem e tal. E eu via que desde pequeno, né, desde a minha adolescência ali, a minha juventude, eu queria ter essa comunhão com Deus. Os meus irmãos eram mais resistentes. Aí depois foram na caminhada, porque aquilo impactou. Eu fiquei me perguntando como, né, eu estou lá num outro lugar, né, eu estou num outro estado, meu pai está aqui, e aconteceu uma situação dessa. Né, como aquele pastor estava pregando, parece que ele estava falando comigo, que estava acontecendo dentro da minha casa. Então, assim, meu coração começou a transformar, meu coração começou a ver o tamanho do Deus que eu ia, né, servir, né? E aí foi o início, né, o início da caminhada, né, da minha família, né, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai. E o mais interessante é que o tempo passou, várias situações aconteceram na minha vida, caí, não deixei de caminhar, tive confronto, né, comigo mesmo, quando a Ana veio ao mundo, né, eu já conversei com ela, mente aberta contra isso, e aí veio confrontos, né, o pastor veio, conversou comigo, da forma bem dura, a pastora era mais, não, calma, Gorka, né, assim, ele lapada, e eu baixei a cabeça. Tinha duas opções, ou servir, continuar ou desistir. E aí eu sempre pensava na questão das consequências, né? Beleza, eu posso desistir. Já tenho meus 21 anos, 22 anos, estou trabalhando, não preciso servir a igreja, não preciso servir a Deus, não. Posso caminhar sozinho. Até agora eu ficava naqueles pensamentos, até agora Deus não me ajudou em nada mesmo. Aí vem a questão do coração ingrato, né? Então, amados, o que eu quero dizer aqui, eu contei essa história, saí até um pouco aqui do ponto, mas eu dividi aqui alguns pontos sobre o primeiro, um coração sobre a rocha, né? É um coração permanente em Deus. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. A permanência nos leva a viver uma vida de liberdade todos os dias em Cristo Jesus. Pois a perseverança, né, a pessoa que é permanente, né, a permanência nos leva a escolher todos os dias, né, matar o velho homem e viver um novo homem. Então, eu tinha a opção de sair. Eu poderia muito bem falar assim, não, pastor, valeu esses 3 anos aí que eu estou com o senhor, ou 4 anos.
e vou seguir agora a minha vida. Só que quando eu saí, me lembro, foi uma manhã, o gabinete, saí de lá e fui para casa. Sempre eu gosto de conversar com Deus no trajeto, né? E aí indo para casa, pensando. Aí muitas pessoas vinham falar, rapaz, vai para outra igreja. Me lembro que eu fui para São Luís uma vez, as pessoas, vai para a igreja, vai para outra igreja. Gente nem da igreja. Falava, vai para outra igreja, não precisa passar essa humilhação, não. Tu vai testemunhar algo que tu errou, algo que tu pecou. E eu testemunhei, falei, confessei. Não estou me vangloriando. Deus conhece meu coração, não preciso disso. Só que aquilo, amados, a partir do momento que eu coloquei diante da igreja o meu pecado, se eu tinha, 100 quilos nas costas, a Tati aí que levanta peso, aquilo ali assim, trouxe um alívio para a minha vida. E eu fui para o banco, fui ser tratado. Não era toda semana, mas sempre eu ia lá, conversava com o pastor, conversava com a pastora Keila, me dava direção, faz assim, meu filho, assim, faz dessa forma. Às vezes batia, nunca discuti com eles, mas às vezes eu saía e ficava naquele confronto, né, pessoal comigo. Não, mas eu fazer isso é mico, se eu fizer isso não vai dar certo. Mas sempre alguma outra voz no meu coração falava, continua, persevera, seja permanente. É rocha, meu filho. É rocha, não pode vacilar. E eu ficava. Minha mãe, ela não parou de falar comigo, mas eu nunca vi na minha vida a minha mãe falar da forma que ela falou comigo nesse dia. Nunca. E aí foi quando eu comecei, né, a falar assim, cara, eu vou ouvir, né? Eu vou ouvir o que o pastor está falando, eu vou, né, baixar a bola e vou ver o que vai dar. E muitas vezes o pastor foi duro comigo, queridos. Me lembro que uma vez ele falou uma coisa que eu falei, rapaz, o pastor ele não sabe o que ele está falando, não, porque ele não, entendeu? E aqui dali, amados, ficou muito tempo. Ainda às vezes, agora mesmo, domingo, nós estávamos ali lanchando. A gente estava conversando, né, alguns assuntos e tal. E aí entrou um assunto semelhante a esse. E eu não vou falar porque é muito forte, entendeu? Mas assim, eu até comentei. Cara, naquele dia, eu falei, rapaz, eu vou seguir mais não, vou sair fora. Vou sair fora porque o pastor está pedindo demais, já extrapolou. Aí, queridos, foi aí que eu comecei a ouvir, e aí eu quebrei a cara de novo, pela segunda vez. E aí o tempo foi passando, quebrando a cara. Pastor, meu filho, não é assim, e eu quebrando a cara, continuando, vivendo, né, as velhas práticas, o velho homem. E chegou um ponto que meu casamento estava todo bagunçado. Por quê? Porque eu tinha um coração desobediente. Um coração desobediente. Vamos abrir para o 2 Samuel, capítulo 12. 12:10. 2 Samuel 12:10. Diz assim a palavra: de agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Quando eu estava preparando essa palavra, amados, Deus está me falando a questão de coração, né? De pessoas que têm um coração. Eu iniciei falando coração sobre a rocha, né? É um coração permanente em Deus. E esse segundo aqui é um coração desobediente. E aí veio a história de Davi, né? Quando Davi estava lá, né, no seu palácio,
onde não era para ele estar. Se você for a fundo aqui, começar a estudar capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, 12, 13, 14. E aí você vê quando a pessoa está com a mente vazia, né? Ele estava lá no conforto dele, aí ele viu quem? Betseba, uma mulher bonita, elegante, e aí ele desejou ela. Como ele era rei, né? Mandou chamar, e a gente sabemos o que aconteceu, né? E ali, amados, é o que eu falo, né? A sua decisão não gera somente em você consequência, vai gerar para toda a sua família, no momento aqui, e para toda a sua geração. E eu não tinha esse entendimento. Para mim, isso aí não... E o tempo foi passando, passando. E essa palavra, amados, de questão de desobediência, né, de hereditariedade, veio de uma forma bem forte quando eu passei por uma situação difícil com a Léa, né, de separação. E aí ela mandou, né, um vídeo de uma pastora, Tônia Tereza. E aí eu rejeitei. Não, Léa, não precisa mandar essas coisas, que eu sei e tal. Sempre eu falava, eu sei o que eu estou fazendo. Tira um tempo aí, ouve, Luiz. Tá bom. Era 3 vídeos, assisti um, aí eu fiquei. Aí fui trabalhar, voltei. Aí fiquei curioso, segui o segundo, assisti o segundo, terceiro. No segundo, Deus já começou a falar comigo. No terceiro, eu já estava quebrantado. Aí eu fui para a igreja. Já falei isso algumas vezes aqui na administração. Estava indo na igreja quadrangular. E o que o pastor falou, né? Veio de confronto no meu coração, né? E aí eu entendi. Eu falei, cara, eu tenho 2 nações, né? Eu tenho a Ana, tenho o Vitor, né? Tenho uma esposa, tenho um ministério. E Deus falou bem, meu filho, o que eu tenho para você, você já sabe. Você tem ministério, você tem uma caminhada desde de novo, sempre você recebeu palavras proféticas. E aí, vai deixar para servir do teu coração, para ser guiado pelo seu coração? E ali começou, né? Como sempre eu falo, o confronto. Eu comecei a ficar sendo confrontado. E foi passou uma semana. Na segunda semana eu vim para Parauapebas. Chamei ela para conversar. E ali nós nos organizamos, né? E aí, queridos, eu fiquei aqui meditando dentro dessa palavra, né? Davi, né? Ele tomou uma decisão errada, não era para ele estar ali, ele estava. Adulterou. Depois, fez uma orquestra ali, fez um trâmite ali para tirar a vida de Urias, conseguiu. E aí, vem aquela questão da bagunça, né, dentro da sua família. Teve adultério, as mulheres com seus próprios filhos, seu próprio filho, filha com filho, com irmão, né? Teve momentos que não era para ter. Então assim, começou a bagunça. Por quê? Porque ele quis ouvir a voz do seu coração. Então, amados, quando a gente muitas vezes ouve o nosso coração, a gente erra, a gente peca, a gente faz coisas que não estão nos planos de Deus. É aí que vem as consequências. E eu gosto de conversar muito com a Leia, porque ela é uma pessoa, às vezes eu fico assim, muitas vezes em cima do muro, entendeu? E ela não, ela é pau e pedra. Fala para ela, tu é cascadura. Porque ela não tem meio termo, não. Ou é sim, sim, ou não, não. Com ela não tem meio termo. E aí ela vinha me confrontar. Não, é assim, assim, assim. Não, tal, tal. E eu sempre queria me esquivar, né? E aí eu comecei a entender. E ela começava trazendo a palavra, e eu ouvia. E aí, amados, eu ficava muito com medo das consequências, porque já estava virando, vamos dizer assim, uma rotina na minha vida. Levantar, cair, levantar, cair. E aí eu cheguei, cara, eu vou parar com isso. Vou tomar uma atitude e vou ver. Com essa atitude que eu tomar,
como vai ser a minha vida. E aí sempre eu trago aqui quando eu tenho a oportunidade de ministrar, né? Que eu tive dois momentos que eu aceitei Jesus. Quando, em 2003 e 2020, quando eu fui confrontado, né? Depois das minhas quedas, da minha caminhada, que eu achava que eu estava certo, porque eu só ouvia, né, o meu coração, somente o meu coração queimava pelas minhas vontades, e não pela vontade, e não para o propósito que Deus me trouxe aqui para a terra. E aí, amados, o que eu quero dizer aqui para a igreja, né? O nosso coração, né, é enganoso, né? Não sei se é um ditado, não sei, às vezes as pessoas falam, né? Porque a gente sempre quer ter uma desculpinha. Não, mas é porque é dessa forma, não é bem assim, porque na palavra de Deus, em 1 Samuel, 2 Samuel fala isso, mas lá em Mateus já fala diferente, o Novo Testamento é diferente. Você está ouvindo a voz do seu coração, não é o coração de Deus que está ali pulsando na sua vida, não é o Espírito Santo que está te conduzindo. Então a gente tem que estar bem atento que realmente que Deus quer nos mostrar através dos nossos erros, das nossas falhas. Errar, vamos continuar errando, mas nós temos que ser humildes. E aí o terceiro ponto, é um coração orgulhoso, né? E quando eu coloquei esse ponto aqui, o coração orgulhoso, o Espírito Santo de Deus me mostrou uma situação. Antes, a igreja, né, nós se preocupávamos com as pessoas do mundo, né? A gente ficava, não, a gente tem que... Como é que a gente vai chegar naquela pessoa? Como é que eu vou chegar no meu irmão ali para falar de Deus? E aí eu me lembrei que quando eu tinha meus 19 anos, eu morava num bairro. Nossa rua era tranquila, mas da outra rua em diante, o negócio era chumbo grosso. E o meu pai, ele sempre ensinava a gente ir na casa das pessoas. Ele chegava, falava, vamos para a igreja. Chegava no vizinho lá, e o cara, não, bora, rapaz. 7 horas eu estou aqui te esperando. E o cara ia, cachaceiro, maconheiro, o cara batia na mulher dele, e ele tinha, através de Deus, autoridade. Chegavam, vamos. Não, vamos. Que é isso, está certo, está a vida, eu era desse jeito, e agora minha vida assim, olha o jeito que está minha família. E aí as pessoas iam. Pastor aquele, pastor Gor, que ia lá na célula. Terminava a célula, qual era a conversa lá, pastor? Não, porque eu matei um assim. Não, porque eu fiz isso. Às vezes eu estava em tal lugar, o cara veio, deu um tiro. Esse era o nível da nossa célula. Não é isso, pastor? Porque meu pai, ele sabia confrontar dentro da palavra aquelas pessoas. Confrontar o coração. E aí nós temos oportunidade dentro do nosso trabalho. A gente tem oportunidade, né? Tem aqui os mais jovens na escola, na faculdade. Em qualquer lugar nós temos a oportunidade de confrontar dentro da palavra pessoas. Aí eu falei aqui sobre a questão do coração orgulhoso, né? Que antes, nós como filhos de Deus, se preocupava em como agradar a pessoa do mundo dentro da palavra. Hoje, nós estamos preocupados em agradar os irmãos dentro da igreja. Por quê? Se o pastor fala A para o seu filho, aí você já fica, esse pastor aí tá... A pastora vem e fala B para a irmã já... Vou sair da igreja, porque lá ninguém é merecedor do meu orgulho. Sabe o que acontecer, amados? Quebra a cara. Quebra a cara, porque não é um coração que não tem aliança, não é um coração que não está buscando a transformação, ser tratado. E aí você morre, porque você está sendo o quê? Orgulhoso. O orgulho é um poderoso inimigo. Ele nos impede de buscarmos a Deus e nos faz pessoas desastrosas, pessoas que se tornam ingratas. Isso é ruim, amados. Eu acho que todos aqui já passou por situações de ajudar o próximo.
queira ou não queira, no fundo, às vezes quando você ajuda o próximo, você quer ser um reconhecido. E a pessoa lá nem te reconhece. Às vezes eu trabalho numa área que a gente usa muito o WhatsApp, né? Vários grupos. Se torna tipo uma dinâmica. E é bom quando a pessoa reconhece lá, bota @Luiz, deu certo, tal. É bom, né? Cria te dá né, um ego, te dá algo assim a mais na sua vida. E, infelizmente, amados, dentro da igreja, eu estou falando aqui com crentes, né? Pessoas que já têm caminhada. A gente tem que estar atento, porque o diabo ele está atento direto. E às vezes, se você deixar, né, que a voz, né, do diabo falar no teu coração, aí já cria uma sementinha. E se você não tratar com aquela pessoa que você acha que lhe magoou, às vezes através de uma palavra, de uma falácia, alguma coisa, você vai e trata logo. Não deixa que aquilo vai crescer e criar frutos, raízes, não. Resolva logo. Não deixe para resolver. Vou resolver hoje. Não, vou deixar para amanhã. Não vai, não entra nessa. Porque aí começa, né, as conversinhas atravessadas. Começa você achar que você está certo. Porque o orgulho está ali dentro do seu coração. Aí você se torna uma pessoa orgulhosa e amargurada. Isso é sério, queridos. A igreja hoje tem passado muito por isso. Falando assim, a igreja, não só a CCP, eu acredito que todas as outras igrejas. A gente vê aí muito podcast, a gente vê uma administração, pessoas quebram aliança com facilidade. Faz dias que eu vou na roça. Uma vez eu fui lá para conversar com meu pai. Ele estava fazendo umas bobagens. E aquilo estava me confrontando. Só que assim, eu não sou uma pessoa que gosta de chamar a atenção de ninguém ou ir lá para conversar. Porque é papel invertido, né? O filho para o pai. Mas eu fui lá. E aí terminou o almoço, eu chamei ele para conversar. Nós dois, fomos lá para outra casa, conversando. E aí foi conversa boa, bem agradável. E aí veio novamente pastor Gork, pastor Aquele, dentro do assunto. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, meu filho, eu estava conversando com ele um outro assunto e veio os pastores. Ele falou assim, meu filho, aquele casal, sempre eles falam isso, aquele casal, vocês consideram eles de uma forma, não como pai ou como mãe, não é isso que eu quero. Ele falou assim, não é isso que eu quero trazer para você, mas pelas experiências que eu tive com ele, que eu deixei de muitas vezes ouvir, eu errei e hoje eu vejo, porque se eu tivesse ouvido ele pelo menos 5%, algumas coisas da minha vida eu não estava passando por hoje. Então, tem momentos que ele fala, é duro, ou ela fala, né, a pastora fala, é duro, mas abaixa a cabeça e ouve. Seja humilde e ouve. Aí quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dessa conversa, né? Então, amados, eu não estou dizendo que nós temos que estar aqui todo dia, pastor, não estou dizendo isso, não é isso que eu estou querendo trazer aqui para a igreja. Logo porque a gente não precisamos disso. Nós temos que buscar na palavra. E se nós buscamos na palavra, a gente começa a viver uma vida realmente dedicada a Deus. A gente vê a transformação. E a gente vê que quando estamos sendo transformados por Deus, Deus ele começa a nos tornar a ser pessoas de um coração humildes. Ele quebra aquele orgulho, ele quebra aquela arrogância e começamos a viver uma nova vida. E aí isso vale a todas as áreas da nossa vida. A gente não pode bater de frente, né, com as nossas autoridades. Pode ter momentos que a gente pode não estar, né, na mesma sintonia com eles, pode. Mas como eu falei aqui, né, não devemos levar, né, aquela frutinha que ficou ali, aquela sementinha adiante. Mata logo. Porque isso é perigoso. E quando se torna perigoso, é igual aquela plaquinha, você está andando, perigo. Você tem que parar e ver como está o cenário. Porque se você ficar olhando só para si, só para o seu coração, você vai cair.
você vai quebrar aliança, você vai procurar, né, outra igreja, você vai achar que você sempre vai estar certo, e nunca a sua autoridade, o seu líder da célula, né, o seu pastor vai estar certo. Sempre é você. Não, é eu que estou certo e ele está errado. Pode um pai querer o mal com um filho? Não. Tem o Vitor e tem uma Ana. O Vitor, eu chamo a atenção dele. A Ana, eu chamo. É de uma forma diferente um com o outro. Eu sei como eu tenho que trabalhar na vida deles, mas eu jamais quero mal para eles. Por mais que às vezes eu seja duro numa determinada área na vida deles, mas depois eles entendem. Entendeu? Um exemplo que eu tenho dentro de casa, o Vitor. Deu uns vacilos no início do ano. A mãe dele falou assim, vamos tirar ele do futebol. Gente, quem me conhece sabe, hoje não, hoje, mas antes eu era fanático a futebol. Eu gostava de futebol. Ele gosta de jogar futebol, ele fala que vai ser jogador de futebol, mas eu nunca coloquei na cabeça dele, não, vai ser jogador de... Não gosto disso. Até quando eu vou lá ver os treinos dele, eu fico na minha calada, vejo o pai lá faltando entrar dentro do campo, o professor reclamando, eu na minha, calado. E a mãe dele tirou ele do futebol. E aí ele, não, mas não tem mais, pai, resolva lá, sua mãe já falou, meu filho, mentira dessa. E aí ele saiu, ficou, voltou agora. Aí já começou, eu pensei, vem cá, agora é eu e você. Não é mais você e sua mãe não. Se começar as vacilos, vou te tirar. E olha que como eu falei, eu gostava de futebol. E eu gostava. A Ana já é diferente, não mora comigo, mas tem convívio comigo direto no WhatsApp, vou nas programações dela e tal. Teve uma situação dela, fiquei muito orgulhoso como pai, fui lá. Tá falando para mim, pai, eu tô com esse projeto assim e tal. Vamos lá, é isso que você quer, bora. E a gente vê, queridos, a questão do coração, quando você está com o coração quebrantado para Deus, começa a mostrar também nos seus filhos, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. As pessoas olham para você e falam, rapaz, ela mesma falou para mim, pai, esses dias eu voltei do compacto, meus coleguinhas lá na sala perguntaram, Ana, tu tá com um brilho no rosto. Aí eu falei, tu falou o quê, Ana? Não, é porque eu fui para a igreja, o brilho do Espírito Santo. É isso, meu filho. Entendeu? Então, queridos, quando você está com o coração orgulhoso, você fica uma pessoa só achando dentro de si que está certo. E aí você começa a cair, você começa a não ver mais o que Deus está fazendo na sua vida. Porque você tem uma pessoa que te ajuda, você não reconhece. É a mesma coisa, você com Deus. Deus está trabalhando na tua vida, está te transformando, está te ensinando, está transformando dentro da sua casa, sua família. Mas você está com tanto orgulho, você não consegue mais ver. Você acha que não, mérito é meu. Eu que sou o cara, eu que sou a mulher aqui, eu que faço isso, eu que sou o homem que trago aqui o provento para dentro da minha casa. Não preciso reconhecer ninguém. É assim a nossa caminhada com Deus. Se você acha que já chegou, né, no ápice da sua vida cristã, é só o começo. Amém? Em Provérbios 11:12 fala sobre o orgulho, né? O orgulho leva à desgraça, mas a humildade vem à sabedoria. Em Provérbios 13:10 diz, o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. O orgulho, Provérbios 13:18, o orgulho procede à destruição e a arrogância procede à queda. Provérbios 29:3, o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. E o outro ponto aqui, queridos, é o coração insubmisso. Esse aqui também é um coração perigoso. Um coração que queima por ser insubmisso são pessoas que não querem ter regras, né? Não olha autoridade, ordem, desobedece líderes. Enfim, é um coração que queima por rebeldia. E a rebeldia, na Bíblia, fala o quê? É como um pecado de feitiçaria, né, pastor? Então, se você, nós, muitas das vezes tem um pecado da rebeldia,
nós temos sendo vistos por Deus como feiticeiros. Entendeu? Então, assim, um dia desse até compartilhei um vídeo no grupo lá dos jovens. E aí os jovens não falam nada, não. Eles só visualizam. Só que assim, eu estou em paz, não foi para confrontar ninguém. Eu coloquei um vídeo que falava assim, no sentido que se tua mãe fala alguma coisa a respeito daquela pessoa que você está tendo um relacionamento, se ela falar assim, sente paz, vai, essa pessoa. Agora se ela falar assim, Luiz, sabe por que eu falei isso aí, queridos? Porque eu tenho autoridade de falar isso. Luiz, eu não, Luiz, não. Aí quando eu fui conversar com ela, ela disse, ela foi dura. Entendeu? Então, aos jovens, né? Sei que tem uns meninos aqui, né, que nem namoram. Mas quando o seu paizinho, a sua mãe falar assim, fulano de tal, abre os seus ouvidos, viu? Porque é como se eles tivessem ali o Espírito Santo. E eu acredito que tem, porque são cristãos, né? Então, assim, fica alerta. Então, assim, eu coloquei isso no grupo, eu vi assim, ninguém falou nada, né? Mas, assim, eu falei isso, igual eu falei, questão da autoridade, porque eu passei por isso. Várias situações, né? Então, assim, para finalizar, queridos, vamos falar aqui sobre um coração, né, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, né? Em Efésios 5, 15. Efésios capítulo 5, 15 e diante. 5, 15 e diante. Portanto, seja cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Vou ler aqui o 18. Não se embriague com vinho, não, até o 17. Então, assim, como está o seu coração, né? Seu coração está cheio do Espírito Santo, está em sintonia. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está em sintonia, né, com Ele, a todo momento. Você está dirigindo, o Espírito Santo está falando contigo. Você está caminhando. Eu confesso para vocês que a partir do momento que eu realmente comecei a entender a questão de buscar a transformação, viver realmente uma vida de santidade com Deus, meus ouvidos, né, espirituais, minha mente, meu coração começou a ter mais, né, esse coração que queima pelo Espírito Santo. Às vezes eu estou aqui lavando uma louça, uma coisa que eu faço muito, lavar a louça. Eu estou ali, ó, falando em línguas, eu estou ali falando com Deus. Deus está trazendo revelação da minha vida. Deus tem falado comigo. Às vezes eu estou caminhando, correndo, fazendo esporte. Deus está falando comigo. Às vezes o meu carro deu um probleminha, igual um dia de ontem. Eu fui lá resolver. E aí o diabo vem, né, querer te confrontar. E aí, e eu queimando por dentro. Queimando, o meu coração queimando direto pelo Espírito Santo. Queridos, eu sempre falo, eu amo o Espírito Santo, porque eu vejo que é uma forma que Ele te mostra que quando você anda em santidade com Ele, a transformação vem assim de uma forma leve, né? Uma forma, como eu falei no início, né? Eu tive algumas experiências com o Espírito Santo, mas como eu tive no encontro com Deus, quando eu tive na primeira vez que eu falei em línguas, que eu tinha vontade de falar, e eu vi que foi momentos que eu andava em que eu estava andando em santidade. E quando você anda em santidade, amados, nada pode te parar, porque você está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Teu espírito, né, a tua vida está em sintonia com Ele. Você está acessível a Ele. Quando você peca, você fica pesado. Você não tem argumento, você fica ruim, você vai deitar ruim. Aí eu fiz isso, cara,
não era para ter feito isso. Por que eu fiz? Então volto, né? Ali no início, como Davi estava ali no seu momento ali, né, de descanso, não era para ele estar ali, porque ele desobedeceu, ele teve um coração desobediente. E olha que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então assim, se a gente está em sintonia com o Espírito Santo, todos os dias, todo momento, buscando na palavra, nos devocional, nas orações, Deus está falando contigo toda hora, porque você está em sintonia com Ele. Nada vai te abalar, nada vai te tirar da paz, nada vai tirar do foco. Nós temos que entender o que realmente nós queremos com Deus. Você entra numa empresa, você não faz eu quero isso, eu vou fazer esse trabalho aqui para mim alcançar isso. Eu estou estudando para determinada matéria, porque eu quero alcançar isso. É assim com Deus. Você está vindo para a igreja para quê? Só para vir? Não. Você quer a salvação. Mas não é só querer a salvação. Até você chegar, até Cristo te buscar, né, te levar, tem uma caminhada, tem um trajeto. E para você alcançar, né, a sua salvação, você tem que estar todo dia ali, ó, matando a sua carne, matando as suas vontades, estando, né, na presença de Deus, buscando a Deus, queimando por dentro o seu coração. É a única forma, amados. O Espírito Santo de Deus, ele é algo assim tremendo. Se você está só na sua casa, você está falando em línguas, você dá vontade de, sei lá, gritar, correr, fazer várias coisas. Se você está num lugar, num ambiente de glória, um ambiente que tem pessoas, né, santas, pessoas que estão na mesma sintonia ali, se você se realmente buscar na presença dele, buscar ele, você vê resultado, você começa a falar em língua, você começa a queimar, Deus vai começar trazendo revelação, porque são frutos, né? Você está vivendo uma vida de frutos do Espírito Santo, né? Você tem vivido uma vida de santidade. Então, amados, busque, né, viver uma vida de santidade. Busca queimar, né, pelo Espírito Santo. Busca queimar no seu coração Deus. Deus, todo momento Deus. Não olhe para mais nada. Eu sempre falo, nós somos a última geração. E nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Não quer buscar o que mais, querido? Busca Deus. Está difícil, está momento ali que você, meu Deus do céu, está difícil. Não murmure. Deixe o teu coração ali guardadinho para Deus. Senhor, está difícil, está ficando ruim. Me ajuda, Pai. Ele vai te dar uma solução. Mas você tem que estar em sintonia. O teu coração tem que estar em sintonia com o coração de Deus. Amém? E para finalizarmos, amado, um coração dedicado a Deus, né? É um coração comparável a uma árvore que dá bons frutos, comparados aos frutos, né, do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, né? Vamos abrir só para a gente finalizar. Fala, né, o que produz, né, o Espírito Santo, né? Quais são esses frutos, né? O fruto do amor, da alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Luiz, mas não é todo dia que eu vou estar com esses, né? Eu vou estar produzindo, né, os frutos do Espírito Santo. Realmente. Mas nós temos que produzir, amados. E sempre eu falo, quando nós somos confrontados, que nós temos que produzir o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quando aquilo te traz a paz, quando aquilo te confronta, quando aquilo te humilha, quando aquilo te deixa ali cabisbaixo, te deixa humilhado, você tem que lembrar em produzir os frutos do Espírito Santo. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se você tiver com o seu coração dedicado a Deus e ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a produzir os frutos do Espírito Santo. Amém? E para finalizar, um coração grato.
Seja grato, amados, aos seus líderes, seja grato, né, aos seus líderes de célula, seja grato às pessoas que te querem bem, são aquelas pessoas que não falam o que você quer ouvir. Entendeu? Aquelas pessoas já chegam no teu... Não, vai lá, Luiz. Fica atento, viu? Essas não são seus amigos, não são. As pessoas que são seus amigos, as pessoas que lhe querem bem, é aquelas que chamam para conversar e falam, ó filho, é aqui, ó. Você está errando aqui, ó. Bem aqui você está errando. E aí vem a questão de ter um coração grato a Deus. Você olhar para a pessoa e falar assim, eu sou grato, eu tenho uma caminhada, nada vai me abalar, eu posso ser confrontado, eu posso errar mais, eu vou sempre estar com o coração grato àquela pessoa, porque ela me ajudou, ela me ensinou, ela me mostrou o que eu tinha que fazer para que eu não viesse mais errar. Então, um coração com o Espírito Santo, um coração dedicado a Deus, um coração dedicado ao Espírito Santo, um coração grato, te faz uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa que vive realmente em santidade. Nada vai lhe abalar. Se você está com o Espírito Santo, se você está dedicado a Deus e com o coração grato, você vai estar ali com o coração, né, com a aliança. A aliança jamais vai quebrar. Amém, amados? Essa é a palavra que Deus tem falado no meu coração. E deixa queimar. Queima no seu coração a vontade de estar sempre com Ele. Independente da situação que você está passando, coloque o seu coração nele e Ele vai lhe ajudar, Ele vai te ensinar a se sair dessa dificuldade. Amém? Amém. Amada igreja, que bênção essa palavra que Deus trouxe para nós. E eu queria que você, que é de Cristo, você que tem Cristo no coração, entenda bem claro. O que o Luiz ministrou para nós foi sobre o amor. Amor. Porque quando a gente verdadeiramente ama, a gente tem um amor que vem de Deus. Não é um amor da carne, é um amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus é aquele que nós precisamos corrigir a quem a gente ama. E muitas vezes, com lágrimas, muitas vezes a nossa correção dói muito mais na gente do que no outro. Como o Luiz comentou, muitas vezes, eu e Keila, nós usamos, às vezes, umas palavras duras. O que é importante de tudo, é corrigir. O importante de tudo é isso. Como você corrigindo a sua família, os seus filhos, isso é importante. Era maravilhoso ver o Antônio usando um chicote, que ele nunca usou, mas vinha atrás do filho, bora para a igreja e acabou. Não tinha não, eu quero, não quero não. E um tempo eu chorei, porque o Luiz era conhecido como o pastorzinho. Não era? Daí depois, que de o pastorzinho? Tinha sumido. E a gente já olhava para ele e já não via mais o pastorzinho. Por isso a gente chorava. E quando tinha que corrigir, a palavra é essa, corrigir mesmo. Diante de Deus, com Deus, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas direcionando, mas sendo pesado. Ou volta, graças a Ele. O Luiz está aqui, sendo bênção nessa terra. Amém?
nós iríamos ter uma música. O que nós vamos fazer? Eu vou convidar a você a trazer aqui o teu alvo de fé aqui na mesa de milagres. Convidar os pastores aqui para impor as mãos e abençoar. Olha, igreja, quando você olha o orgulho, quando a filha dele veio dar testemunho aqui, o orgulho, sabe, a gente fica orgulhoso. Eu tenho orgulho de vocês, de cada um de vocês, por mais doido que... Não. Não, eu verdadeiramente, eu vejo a diferença entre um e outro, sabe? Eu tenho amor, eu tenho um respeito, eu tenho orgulho de cada um de vocês. Meu amado, isso é maravilhoso. Se às vezes nós parecemos duros e tal, pode contar que é isso. Quantas vezes a gente pega os filhos da gente, em vez de estar estudando, está com o quê? Com o celular na mão. Isso é muito comum. E às vezes a gente fica, eu não deixei você estudando. Eu estou estudando isso. Quando a gente vê na igreja, sabe, não é um, é um grupo. Todo mundo com o celular na mão. Mas eu quero te dizer que nós, pastores daqui, nós amamos vocês e temos orgulho de vocês. Amém? Vamos ficar em pé. Estão todos em pé? Mas eu acho que vocês estão muito folgados aí no banco de vocês. Eu quero que vocês venham todos aqui para frente. Enquanto os pastores estão orando, vocês vêm selando essa oração. E vamos ser rápidos, porque eles não vão demorar aqui. Vem selando a oração deles. Vem selando, declarando que é uma verdade na vida de vocês. Isso vai ser realizado na vida de vocês. Isso é bênção na vida de vocês. Porque o milagre, através dessas mãos, através dessas orações, Deus está recebendo nesse momento o milagre na vida de cada um de nós aqui. Oh Deus, realiza o milagre. Nós somos uma igreja, nós somos uma família, e nós viemos aqui com essa fé, Pai. Senhor Deus, realizar o teu milagre, Pai. Essa mesa de um milagre, mesa do milagre, Pai. Senhor Deus, vem e realiza. Olha, Pai, nós estamos aqui juntos, selando, Senhor Deus, essa oração, Pai, essa imposição de mãos, Pai. Nós estamos selando agora, concordando em uma só voz. Amém, amém, amém e amém. Fica aqui mesmo, levanta a tua mão, Paizinho. Olha para nós, olha para as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, vem e nos abençoa, Pai. Nos abençoa esse restante dessa semana, Pai. Essa semana seja um tempo maravilhoso, Pai. Que nós possamos ouvir e trazer no coração o que foi ministrado em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, que o teu milagre da transformação em nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Eu te peço, levanta o teu rosto, Senhor Deus, e ministra sobre cada um de nós, Paizinho.
o teu milagre, Pai, a tua bênção, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço no teu irmão.